Olá, meus amores, tudo bem? Aula de história. Hoje eu estou aqui ao ar livre, no meu quintal, um dos lugares preferidos da minha casa, que eu adoro, meu quintalzinho, cheio de frutíferas, cheio de mato, mas é assim, não se tem tudo que quer, né? Mas ok. Então, vamos dar continuidade à nossa aula de história. Semana passada nós falamos sobre a forma como a Rússia estava lidando com a economia destruída, uma série de fatores, e hoje nós vamos continuar falando sobre isso, e o tema de hoje é a evolução de 1905. E vamos ver o que aconteceu nesse ano. Desde o século XIX, a Rússia vinha sofrendo uma série de derrotas militares. Não estava dando muito certo para eles as guerras que eles faziam, que eles entravam. E isso tornava muito mais profunda as crises econômicas no país. E vocês sabem muito bem que quem paga a conta é sempre o povo, infelizmente. Um exemplo dessas guerras mal sucedidas foi a guerra pelo controle da Crimeia, que ocorreu em 1853 a 1856, que durou 3 anos. Era uma aliança entre a França, Grã-Bretanha, Turquia e Sardenha-Piemonte. E esses três, em conjunto, ocasionou uma humilhante derrota para os russos. Foi muito humilhante. E no biênio 1904-1905, ou seja, 2 anos, ocorreu a Guerra Russo-Japonesa, motivada por interesses dos dois países de controlar parte do território da China. Tanto a Rússia quanto o Japão tinham um interesse enorme em controlar a China. E aí eles entraram para fazer uma guerrinha. Oh, vamos lá para conquistar. Deu ruim. Para a Rússia, a guerra não significou apenas um enorme fracasso, mas também uma grande humilhação. Por quê? Um pequeno país oriental vencia o gigantesco império. É para chorar, é para sentar na calçada e chorar. Para além disso, como se não bastasse, a participação da Rússia nesse conflito acentuou as contradições internas ali dentro da Rússia em relação ao regime czarista e agravou também a situação de miséria em que vivia a maioria da população russa. Ou seja, só piorou. Para vocês terem noção, é como se hoje no Brasil, da forma como nós estamos, com essa gasolina do preço que está, a inflação super alta, o real desvalorizado, sem muita voz lá fora em termos de diplomacia, esse Brasil confuso que nós temos hoje, imagina se nesse contexto o Brasil entrasse numa guerra contra qualquer outro país e perdesse miseravelmente. Como que ficaria? Imagina a bagunça. Então, os pobres, as pessoas que mal têm condição de comprar um arroz que custa R$ 24, como que ficariam essas pessoas? Então, só para você entender que parece muito com o que nós estamos vivendo agora, com exceção de que o Brasil não tem essa gana por participar de guerra. Ainda bem, né? Graças a Deus. É tudo bagunçado, imagina se o Brasil fosse um país com sede bélica, vontade de guerra. Não, não é. Ainda bem. Então tá, ok. E por causa dessa bagunça toda na Rússia, diversas greves explodiram no país, com razão. E o centro das agitações operárias foi a cidade de São Petersburgo. E calcula-se que na cidade 200 mil operários aderiram à greve. No dia 9 de janeiro de 1905, ou 22 de janeiro, né, no nosso calendário ocidental, milhares de trabalhadores revoltados com os salários miseráveis realizaram uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno, acompanhados de mulheres e filhos. Era bem pacífica mesmo. A manifestação era liderada por um padre. Mais pacífica que isso, só isso de novo. E os manifestantes carregavam estandartes com imagens dos santos. O que eles pediam? Eles pediam pão e paz. E esperavam sensibilizar o czar para suas reivindicações. Oh, gente, era uma manifestação pacífica.
Tinha as esposas, os filhos, né, carregava os estandartes da igreja para dizer: "Pelo amor de Deus, nós queremos pão e nós queremos paz". É triste, né, gente? Mas olha só o que a polícia fez. Olha só o que a polícia fez para vocês verem que não é só aqui no Brasil que a coisa é bagunçada com respeito às reivindicações que o povo faz e dá errado também em outros lugares. Olha só, a polícia atirou contra a multidão e aí com essa história, 92 mortos, milhares de feridos e o episódio ficou conhecido como o Domingo Sangrento. Vocês já ouviram falar de uma música do U2 que chama Sunday Bloody Sunday? Já? Certeza que já. Então, essa música foi lançada em 1983. A letra da música faz referência a um domingo sangrento. Só que não é esse domingo sangrento que aconteceu lá na Rússia, não. Foi um outro domingo sangrento que aconteceu em 1972 na Irlanda. Veja só como foi. No dia 30 de janeiro de 72, o exército inglês disparou contra manifestantes na cidade de Derry, na Irlanda do Norte. A passeata, que reunia cerca de 10.000 pessoas, era um protesto contra a polícia do governo norte-irlandês. E o protesto era o quê? Era porque as pessoas eram presas por qualquer suspeita boba de atos terroristas. Se alguém dissesse, olha, o Odete é terrorista, pronto, era o suficiente para virem e me prender por atos de terrorismo. E aí as pessoas foram às ruas, né, para reivindicar os seus direitos. A forma como o exército inglês reagiu, 14 pessoas foram mortas, 26 ficaram feridas. Todas as vítimas estavam desarmadas, não tinha ninguém ali fazendo protesto, querendo briga, eles queriam apenas protestar. E várias dessas pessoas foram alvejadas pelas costas, ou seja, né, alvejadas pelas costas. Entre os mortos havia 6 menores de idade. Esse fato causou uma comoção muito grande, obviamente, e muitos jovens decidiram se unir ao exército republicano irlandês, o chamado IRA, uma organização clandestina que lutava pela separação da Irlanda do Norte da Grã-Bretanha e posterior união com a República da Irlanda. Os inquéritos abertos para apurar a ação do exército inglês na ocasião só foram finalizados em 2010, quando o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron, pediu desculpas às famílias das vítimas e declarou que as autoridades e os soldados do Reino Unido procederam de forma errada. Fecha parênteses aí da questão da música do U2, que foi um acontecimento, um domingo sangrento, 1972, mas que faz alusão também ao que aconteceu na Rússia, né? Que ambos os protestos terminaram de forma trágica. Os marinheiros na frota do Mar Negro se amotinaram contra as humilhantes condições de trabalho, porque eles trabalhavam muito. Era um trabalho árduo e difícil e ainda por cima apanhavam, tinham os castigos físicos, que quem batia eram os oficiais que se simpatizavam com o czarismo. E geralmente é gente do povo, viu? É gente do povo. Assim como lá na época da escravidão tinha os capatazes que eram negros também. Então não dá para entender. Fazendo com que o governo atendesse às suas exigências. E aí, o czar perdeu parte importante do seu prestígio perante o povo. Os protestos foram se intensificando em todo o país. As manifestações pacíficas, em que a população pedia melhores condições de vida, cantando, né? Deus salve o czar! Foram substituídas por rebeliões violentas. Olha, agora sim a coisa muda de figura. Antes lá era uma rebeliãozinha, era um protesto, nem era rebelião, era um protesto onde as pessoas foram às ruas com as imagens dos santos, com as crianças, com as esposas, para pedir pão, pão e paz. Aqui não. Aqui eles já foram com as foices na mão, porque eles queriam rebelião mesmo, porque não funcionou na paz, então vamos na guerra. Mais ou menos foi isso que eles pensaram. E aí, segmentos sociais que eram leais ao governo, como os camponeses, os soldados, os marinheiros, passaram também a contestar o regime czarista.
Isso é ótimo, gente. Todos os segmentos da sociedade têm que se unir para conseguir alguma vitória frente às desigualdades da sociedade. Os operários criaram conselhos representativos que receberam o nome de sovietes. Sovietes era como se fosse um sindicato ou um grêmio estudantil, e eles serviam para debater, para fiscalizar as ações do governo. E eram compostos por operários, camponeses, soldados, enfim, integrantes da sociedade. Se reuniam para analisar o conjunto de decisões a serem tomadas. Esse novo conselho que foi criado tinha o objetivo de representar os operários, os soldados em seus locais de trabalho e formavam uma espécie de parlamento do povo. Muito bom isso, muito bom. Os deputados dos sovietes não tinham um mandato fixo. Olha que delícia, gente, presta atenção, podia adotar isso aqui no Brasil. Os operários poderiam destituir um membro que não correspondesse às suas expectativas e eleger outro eleger outro a qualquer momento. E as eleições para os sovietes eram realizadas constantemente, permitindo que eles representassem os anseios dos eleitores. Esses conselhos, dessa maneira, se apresentavam como legítimos porta-vozes dos trabalhadores. Isso sim é democracia. Você eleger alguém que te representa. Não representa mais? Tá falando bobagem? Tá fazendo bobagem? Tá roubando? Tira ele de lá e coloca outro. Basicamente é isso. Em certa medida, cumpriam o papel de poder legislativo, mas também exerciam poderes executivos. Esses deputados, tá, gente? Segmentos dominantes da sociedade russa também se organizavam em clubes ou partidos. Olha só como que estava a sociedade. Todo mundo se organizando como achava que deveria. No mês de agosto, o czar determinou a criação da Duma, parlamento. 2 meses depois, por causa das pressões populares. E o monarca publicou o Manifesto de Outubro, que prometia substituir o regime por uma forma de monarquia constitucional. Olha o aperto. As atribuições da Duma foram ampliadas, concedendo liberdades de manifestação e de reunião, porque não podia não, tá, gente? Não podia reunir, não podia contestar, não podia falar, não podia nada. O direito do voto também foi ampliado e os partidos políticos legalizados, ou seja, todos puderam votar e podiam surgir novos partidos também. Assim que os movimentos revoltosos de 1905 recuaram, o czar mostrou a sua verdadeira intenção autoritariamente, suspendeu os trabalhos da Duma, olha a safadeza, mas os partidos políticos e os sovietes continuaram atuando, pressionando o regime czarista que estava em franca decadência. Então, olha só, olha o cenário da Rússia, gente. Olha o cenário da Rússia, presta atenção. Isso nos deixa uma grande lição. É necessário que nós nos unamos, é necessário que os setores da sociedade brasileira se unam num propósito só, porque nós somos fortes. Então, a Rússia está nos ensinando isso nessa aulinha de hoje. Então é isso, meus amores. Fiquem bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Se cuidem e até mais.